Bom, segunda parte do vídeo, então vou apresentar a minha primeira árvore que sobreviveu. Essa aqui ela é uma guerreira. É uma árvore que eu errei tudo que eu podia errar, e mesmo assim ela insistiu em ficar viva. Então assim, é uma árvore que está comigo desde 1995, né? São 25 anos. Né? Que espécie é essa? Esse é um aguaí vermelho, né? Uma nativa nossa. Ela dá uma florzinha pequena, né? Com um frutinho que parece uma azeitona, que é um fruto comestível. Né? E assim, eu tive que recomeçar, né? Por alguns problemas que eu tive, né, no cultivo dela. E acabou perdendo a forma, então praticamente recomeçando a árvore, né? Cortei faz poucas semanas, né, a parte de cima. Fiz um alporque, retirei. E é isso, essa é a minha primeira árvore, é uma árvore, é a minha primeira sobrevivente, né? Então é a minha primeira árvore. O pessoal tá entrando, então vamos, Tá entrando? vamos mostrando as cenários. Vamos lá. Vamos lá? Que mais? Aqui algumas plantas pequenas de semente. Na verdade, isso aqui eu peguei mudas muito pequenas lá na Bonsai do Campo, onde eu estou desenvolvendo para futuros chorrim ou mamê, de repente, né? Alguns acham que seria até possível fazer alguma coisa assim, né? Pinheiro negro. Esse aqui é o meu primeiro Junípero procumbens, ganhei da amiga Christie, era uma muda pequena, já está comigo há 16 anos. Contra a luz lá ele não aparece muito bem. Estou desenvolvendo ele, ainda não defini bem o estilo, né? Mas por enquanto, assim, meu maior interesse é que ela seja uma árvore forte, né? Muito saudável. Então, assim, é uma árvore que eu devo levar mais uns 2 anos ou 3 anos trabalhando até que ela fique pronta. Aqui tem um procumbens também. Aí fica bem visível. Não. Não? É porque a luz fica tudo preto. Esse procumbens eu ganhei o pré-bonsai da professora Eloá também. Fui trabalhando a madeira, ele criou um bom veio vivo. E ano passado foi a primeira vez que eu estilizei. O Luiz Vila fez uma pergunta aqui. Se você poderia explicar qual substrato utiliza, né, para ver a diferença com o usado na Europa, mas que possui muitos bons resultados. Sim. O substrato que eu uso, eu fiz muitas experiências, né, assim, para o meu cultivo que funcionam. Originalmente, depois que quando eu comecei a fazer bonsai, praticamente eu plantava apenas em pedrisco, né, e caco cerâmico. Era basicamente o que eu usava no plantio. Mas plantar somente nisso, para mim, exigia muitas regas diárias, muita adubação, né? E com a quantidade de árvores que tenho e como eu sempre trabalhei sozinho praticamente nas minhas plantas, né, acabou se tornando inviável. Hoje eu uso um substrato mais orgânico aqui. Nas árvores que estão em desenvolvimento, acho que eu posso mostrar num pinheiro aqui, tá bem visível. Esse substrato ele é composto por caco cerâmico, caqueira, pedrisco, casca de pinos decomposta, carvão e carvão.
Eventualmente eu uso um substrato orgânico peneirado para tirar o pó, né? Mas assim, a questão é que enquanto a árvore para mim está em desenvolvimento e enquanto ela é jovem, eu sei que os transplantes vão ser mais seguidos. O transplante sendo mais seguido, eu não me preocupo tanto com um substrato mais duro, assim, como caqueira e pedrisco e acadama, né? Porque a minha intenção é que a árvore cresça muito saudável, né? E assim, para mim, essa parte assim de ter um material orgânico, né, de eu poder adubar bastante em grandes bacias ou potes, né, para mim ele funciona bem, porque ele até eu chegar ao momento do transplante, esse substrato ele se manteve íntegro. A partir do segundo, terceiro ano que ele vai começar a decompor, mas aí já é hora de transplantar a árvore, né? Então é isso que eu faço. A árvore agora que está em vaso, já em vaso de bonsai, como é o caso dessa pitangueira, aí sim eu uso um substrato mais duro, né? No caso, uso basicamente caqueira, pedrisco, carvão, também uso casca de pinos, né? E agora, desde o ano passado para cá, eu tenho utilizado a acadama, que antes disso a gente não tinha acadama aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre pelo menos, né? Para utilizar. Até se vocês olharem, se ele olhar aqui nesse caso desse pinheiro, pode ver que a grande quantidade de material dele é casca de pinheiro e carvão. Muito bem drenado, a árvore está saudável, crescendo bem, né? E eu acho que era isso, sim. Sobre o substrato, né? Para mim, assim, o substrato, quando a árvore está mais madura e já no vaso, ele tem que durar mais, né? Ele não pode compactar, ele não pode formar pó. Então eu uso o substrato melhor, mais peneirado, né? Com um tamanho de grão mais padronizado, né? Sem muita diferença entre grande e pequeno. Que eu consigo garantir uma boa oxigenação e uma boa drenagem também, né? Além de manter a umidade, né? Que aqui para mim às vezes é meio complicado. Com chão de concreto, né? Fica muito quente aqui. Se eu tivesse 100% caqueira ou pedrisco, corro riscos sérios com a planta. Certo. Continuar apresentando aqui alguma planta, né? Essa é a minha primeira Calliandra espinosa. Uma árvore do Nordeste. Essa também eu ganhei do amigo Felipe Dalorto, né? E estou trabalhando ela apenas com poda. Não utilizei nenhum arame, né? Agora no outono, como ela tem um crescimento meio rápido, porque eu aumento a adubação, né, no outono. Então sempre que ela põe 2, 3 pares de folha, eu faço pinçamento. Isso aí eu estou conseguindo uma ramificação bem curta, bem densa, que eu acho que vai ficar parecendo com a ramificação original que ela tem no ambiente em que ela vive, né, naturalmente. Está sendo construída praticamente na poda. Somente na poda. Deixo crescer, podo e pinço. Ela não tinha galhos, né? Ela só tinha os troncos e esse galho grosso. E eu consegui uma boa ramificação dela. Eu acho que... Sim, eu tava com medo dessa árvore, né? Porque ela só tava brotando em volta do corte, aí fiquei sabendo que era uma característica dela. Então eu imaginei que fosse por conta da casca, que ela é muito grossa e evita que a planta consiga emitir brotos. E eu tive a confirmação disso quando o professor Daniel me falou que é possível fazer alguns furos ou cortes na casca para estimular ela a brotar em alguns locais. Como eu não gosto muito de cortar a casca da árvore, eu fui molhando ela. Vamos lá daqui que vai parecer melhor.
e ela foi amolecendo e emitindo galhos em vários pontos. Agora eu não molho mais a casca, né, da árvore e ela está muito bem ramificada. E eu acredito que no próximo ano eu começo na estilização dela. Fazer alguns trabalhos de madeira, de repente passar algum arame. Mas isso o tempo vai... O Isila perguntou aqui, quais fertilizantes você usa? Todos que eu posso. Eu uso... antigamente eu usava apenas adubo químico, líquido. Né, já que meu substrato era completamente inorgânico, eu usava somente adubo químico e fazia adubação semanal. Depois comecei a usar osmocote, bastante osmocote. Depois fui, aos poucos, me convencendo que o adubo orgânico era uma boa ideia. Conheci o Taigold, né, do amigo Eduardo Mourão. E fiquei muito tempo usando apenas Taigold. Mas agora eu voltei a usar Taigold junto com osmocote, superfosfato e agora no outono eu dou uma adubada a mais com adubo químico de baixo nitrogênio. Faço aplicações semanais de fertilizante foliar. Pelo menos deveria fazer, né? Mas eu tento manter uma aplicação semanal de fertilizante foliar. Para ver o adubo ali. E essa adubação eu uso para todas as plantas. Mais alguma dúvida aí? Não, vamos mostrar as árvores. Aqui, esse é um Pinus eliote que eu gosto muito, como todas as outras árvores, mas ele é especial também porque ele foi plantado de semente, né? Ele tem 20 anos de idade, tem uma base muito boa. E na semana passada, domingo, acredito, eu e o Anderson trabalhamos essa planta. Né? Fizemos uma estilização, né? A gente discutiu, ele tinha um galho longo para cá, que era para ser como se fosse um segundo tronco, né? Mas ele ficava meio deslocado na composição, porque esse tronco aqui ele era muito mais grosso do que o que estava aqui. É uma árvore que foi sempre trabalhada dentro de pote, né? Desde o plantio da semente, né? E esse vaso é o primeiro vaso intermediário dele. Daqui a uns 2 ou 3 anos pretendo pôr um vaso menor, mais adequado, né, para a árvore. Até lá a gente consegue formar uma ramificação melhor nessa árvore. Uma pergunta aqui do Edgar Soares. Pithecolobium, caliandra e jabuticaba são árvores maravilhosas. Você acha que existe uma outra árvore brasileira que surpreenda o mundo do bonsai? Pitanga. Pitangueira. Mostrar. Pitangueira, o cambuí. Aproveitando, né, que já estamos mostrando a pitangueira. Essa pitanga ela foi coletada em outubro de 1998. Estava escalando uma parede de pedra com alguns amigos e durante a escalada encontrei essa árvore. Ela não tinha esses galhos, não tinha nada, ele era somente os troncos, né? Ela era muito mais alta,
Tem postagem dela no Facebook, no Instagram, né, da foto do primeiro dia. Ela foi uma árvore muito fácil de ser coletada, porque eu só ergui da onde ela estava. Ela estava plantada em cima de uma pedra, levantei, ela veio com um torrão completo. Aprendi muito com essa árvore, né? Aprendi muito, e agora aprendi mais uma coisa, que provavelmente ela não gosta de arame de cobre. E desde que eu aramei ela com cobre, ela não cresceu mais. Então agora vou retirar esses arames. E como eu mostrei antes, ela está num substrato mais adequado para um vaso definitivo, um vaso do Sérgio Onodera, grande amigo ceramista. Vaso maravilhoso. Um Pinus Elliott, que tem mais ou menos 16 anos. Também plantei de semente. Sofreu um bocado nos últimos uns 2 anos atrás, então deixei ele crescer meio livre e agora recomecei os trabalhos. Outro pinheiro Elliott, Pinus Elliott, né? Esse também ele era de um sócio da Bonsai Sul que doou as árvores dele, né, para a associação. Em 2012 ele foi estilizado pelo amigo Nacho Marim, né? E eu mantenho essa árvore desde então, né, fazendo podas e refinamento, e agora o último trabalho foi feito com a ajuda do amigo Anderson, né? Foram uns 2 dias de trabalho. Sim, já deu Foi tempo. bastante trabalho. Eu achei que ia ser mais rápido. Até vendi a ideia que seria mais rápido. O Aliandro Ângelo pediu para mostrar o piteco depois. É o que estava do lado da caliandra lá na pedra. Vamos ali então. Acho que aqui é. Esse Pithecolobium ele foi feito a partir de uma estaca. Deve ter uns... Ele devia ter, na época que foi feita a estaca, seria alguma coisa assim. Ele é da coleção da amiga Alda Brigoni, né? Essa pedra é uma rocha artificial, né? Feita pelo amigo Renato Hog. Como é que é? O Renato. Renato da Araucária. De Curitiba. De Curitiba. Né? Faz uns 3 anos que está sendo desenvolvido aqui na pedra. Uma árvore que tem crescimento muito rápido, né? E ela está se adaptando bem, as raízes estão ficando bem formadas, bem ajustadas na rocha. Esse piteco é bom. Esse Pithecolobium, ele foi retirado, a estaca dele veio desse outro Pithecolobium aqui. Que também pertence à amiga Alda Brigoni, né? Ele tem mais ou menos 17 anos. Quando ela adquiriu a muda, não me lembro onde ela comprou, mas ela tinha a espessura de um lápis. Sempre foi trabalhado dentro do vaso apenas com poda e pensamento, nunca ganhou arame. Ela tem uma base muito boa, uns veios fortes, né, bem interessantes aqui. Então é uma árvore que a gente gosta muito. Ela está passando uma temporada aqui em casa antes de voltar para a casa dela. O Pepe das mesinhas lá pediu para mostrar os chorrinhos.
esse chorrinho. Mostrou já no início, lá no primeiro Sim, bloco, mostrei né? no início. Aqui eu tenho um pinheiro negro, que é um chorrinho, de 9 anos de trabalho, quase 10. Aqui está num vaso intermediário. Acredito que em uns 2 anos ele possa ir para o vaso definitivo já. Gosto muito dessa árvore também. Tenho mais 2 que são irmãos dele, são esses daqui. Pinheiro negro, também 9 anos de idade, tudo no mesmo pacote. Esperando para ser estilizados. Esperando para ser estilizados. O Anderson já se prontificou. É. Pô, muito obrigado. O Manuel aqui mandou um abraço dizendo que gosta do meu trabalho. Show. Esse junípero aqui comprei do amigo Carlos Tramujas, né, lá na Bonsai do Campo. Essa árvore teve um desenvolvimento muito rápido, né, apenas 2 anos, né, ela saiu da muda quase bruta, né, para um pré-bonsai bem interessante. Eu estilizei a primeira vez ano passado, né, no evento Bonsai Gaúcho, né, com o Mauro Stenberg. Depois mantive ela cuidada, né, alimentada, bem alimentada. E umas 2, 3 semanas atrás eu fiz um refinamento também sobre a orientação do mestre Mauro, né, e tá se formando bem. Provavelmente no ano que vem ela vai para um vaso de bonsai. Isso. Tem uma... Acho que contra a luz não vai aparecer. Isso é pesado. É pesado. Quer trabalhar árvores grandes? Isso é um problema. Tenho... Aqui é pro Pepe. Queria ver? É, os chorrinhos. Tem um chorrinho aqui de Pitecolóbio. Eu já posso tirar essa proteção aqui. Ele está num vaso. Tá com pouco adubo aqui. Né, dentro de uma... Então, esse Pitecolóbio, ele é bem antigo. Também foi feito a partir de estaca. Sempre dentro de um vaso pequeno. A frente original dele era desse lado. Tinha um nebari melhor, tal, só que ele perdeu galhos e ápice daqui. E eu tive que recomeçar ele e a melhor opção foi esse lado. Mas também já se desenvolveu um nebari bom, também bem agarrado, bem radial, né, desse lado aqui. O que mais? Esse é um chimpaquinho também, que tive que recomeçar ele, mas ele já está se encaminhando para alguma coisa interessante. Aqui tem 2 chimpacos do acervo da Ideal Bonsai, que foram trabalhados pelo Carlos Tramujas há alguns anos atrás, no Bonsai Gaúcho, e agora elas foram refinadas, né? Esta pelo Anderson e aquela pelo Fernando Balbinó. Podia tirar ela. Sim. Deixa eu mostrar a frente.
mais um piteco. Sim. Esse piteco ele era uma coleção de estacas dentro de um escorredor de massa, né? O escorredor foi plantado no chão, as estacas cresceram, se uniram e formaram um bosque. Estou trabalhando ele há uns 2 anos, né, só na recuperação, sem muita pressa. Então, aqui eu quero mostrar uma coisa interessante. Essa árvore aqui eu coletei, acredito que em 2004. Em 2004. Consegui mostrar inteira. Ela é uma pitangueira, né, muito forte, e foi um salvamento. O local que ela vivia era uma pastagem e o pessoal começou a cortar, né, para matar essa árvore, e aí eu retirei com os amigos. E quando eu cheguei em casa eu descobri que essa árvore não tinha raízes finas de alimentação. Ela tinha, naquele torrão enorme que eu trouxe, era um torrão, sei lá, quase 1 metro de tamanho, precisava 4 pessoas para carregar. Ela não tinha raízes finas, só tinha raízes mais grossas que um dedo. Eu achei que essa árvore iria morrer, né? Mas assim, eu tirei do chão, né? Então isso assim é uma coisa que eu sempre tento passar para os meus alunos, né? E tal, que quando a gente pega a árvore para transformar em bonsai, a responsabilidade da vida da árvore é nossa. Então eu tenho responsabilidade de manter a árvore viva, né, e saudável. Então eu insisti, plantei apenas em pedrisco, né, que é somente drenagem. E para minha surpresa, em mais ou menos 10 dias ela começou a brotar. Uma brotação vermelha, vigorosa. A partir do 2º mês eu comecei a adubar, né, regularmente, né, bastante adubo. Esperei 2 anos até que ela estivesse pronta para receber o primeiro trabalho. E o primeiro trabalho foi só uma poda para reduzir na altura. Já estamos quase fechando o tempo. Tem mais um. Quanto tempo? Já vai ser 2 horas. Mas como a gente começou um pouquinho depois, acho que a gente pode estender uns 5 minutinhos. Então aqui é a mesma situação dessa outra pitangueira que eu coletei com o amigo Carlos. A gente não podou muito na altura, não fez nada demais, a gente só garantiu que ela fosse ter uma plena recuperação. Para daqui só quando ela fechar mais ou menos 2 anos de crescimento, né, de cultivo, aqui ela já é muito saudável, muito vigorosa, e vamos começar a proceder com podas, né, de tronco para modelar um bonsai com ela. Eu sei que de repente esse tempo, né, não é... pode ser meio demasiado, né, meio excessivo esse cuidado, mas assim, para mim, o que me importa mesmo é garantir que essa árvore chegue viva, que ela sobreviva a esse trabalho, né, e que ela seja muito saudável, porque a gente tirou ela do chão, a responsabilidade é nossa, certo? Isso eu sempre tento deixar bem claro para os amigos, né, para os meus alunos e tal. E é importante a gente conhecer a árvore, aprender bem as técnicas, né, de cultivo, de manuseio e as técnicas de bonsai para a gente conseguir fazer um trabalho que sobreviva, né, mesmo depois que a gente já tenha ido, certo? O Edgar perguntou se sabe, ele olhou para onde que você olha a árvore, sabe quantas tu tem, mais ou menos, alguma ideia? Não faço ideia, mas eu devo aqui nesse espaço aqui, devo ter umas 200, mas lá, perto de 500 árvores, mudas, né? Pré-bonsai, bonsai mesmo só tem uma meia dúzia, mas assim,
A árvore tem bastante. Tem um ligustro bem interessante. Esse eu trabalhei com vocês, né? E o Carlos. É, né? É uma árvore que eu coletei faz uns 4 anos, eu acredito. Também estou desenvolvendo ela primeiro, o vigor dela. Aqui tem um pinheiro trabalhado pelo mestre Mauro. Também faz parte do acervo da Bonsai Sul. É uma árvore de mais ou menos uns 40 anos. Né? Uma árvore maravilhosa que está precisando de um refinamento agora. Esse foi provavelmente o primeiro Ficus nerifolia que veio aqui para o sul do Brasil. Também era da professora Eloá. Acho que é uma árvore, se eu não me engano, ela disse do ano de 1979, que ela trouxe na bagagem dos Estados Unidos. E assim você vai. Muita árvore. Muita árvore boa para trabalhar. Muito trabalho para fazer. Ali atrás tem umas suculentas da minha esposa. Né? Deixa eu até aproveitar para dizer que eu te amo, Vivian. O que mais que eu posso dizer? Tem mais uns pinheiros aqui, vou mostrar isso. Sim, mais uns pinheiros. Esse pinheiro é um... Esse foi o primeiro pinheiro negro que eu vi ao vivo. Foi no ano de 98, quando eu fazia o curso com a professora Eloá. Ela me deu essa árvore, né? Eu estou formando ela devagar, com trações, poda, pinçamento. Assim, eu estou mantendo o trabalho que a Eloá fez, né? Só que eu queria que ela ficasse um pouquinho mais gorda, então estou aqui. E dá pra ver ali pelo ramo Assim, de sacrifício. Agora nesse inverno o ramo de sacrifício vai ser substituído, né, por um outro daqui, para não ficar uma cicatriz grande. Provavelmente eu vou trocar o substrato e plantar novamente nessa caixa. A gente vai ficar mais uns 3 ou 4 anos, né, até que a ramificação esteja... E o tronco também, né, estejam muito fortes. O que mais posso falar? No fim eu não terminei de contar a história da árvore lá. Aí tudo bem. Os pinheiros de semente, né, Júlio? Pinheiro de semente. Também tem 20 anos de idade. Esses pinheiros eu plantei quando eu conheci o Mário Leal e o mestre Daca aqui no sul. Eles vieram fazer o primeiro workshop, acredito, né, de bonsai aqui, onde o Mário estava apresentando o mestre Daca, né, para o Brasil. E a partir dali eu me interessei em plantar pinheiros. Achei que eu poderia conseguir. E errei muito, as plantas poderiam estar muito melhores hoje, né? Mas é a vida, a gente tem que seguir tentando, né? A Adriana perguntou se tu tens Acer, do Uruguai. Mandou saludos. Do Uruguai. Não, ela é do Uruguai, mandou saludos do Uruguai. Abraço. Podemos mostrar aquele mamezinho, né? Sim. Estou formando um mamê de Acer, formando um bom nebari. Ele está parafusado, né, pregado, uma lajota. Todos os anos eu retiro ele, podo as raízes mais grossas, reduzo o nebari para cima da lajota e replanto aqui. Deixo ele crescer livre até o início do outono.
Aí coloco em cima de um outro pote com mais substrato para acelerar o crescimento no outono, a engorda dele, né? E quando chega final do inverno eu faço o transplante, né? Podo raízes, ponho de novo aqui dentro e recomeço o trabalho. Acredito que mais uns 3 anos, 4, 5, 6. Um dia ele vai pro vaso. O Fernando pediu para mostrar lá o pinheiro Nishiki. Fernando. Esse pinheiro aqui a gente só é fã dele. Esse pinheiro tá comigo há uns 3 anos já. Ele tinha um problema que as raízes eram muito fracas e ele não crescia. Quando eu plantei aqui nesse pote, ele deu um estouro, né, no desenvolvimento. Ele cresce bem. A casca dele começou a se formar muito rápido. E agora eu tô começando a modelar os galhos. Antes era só com poda. Agora comecei com tração. Eu não quero perder a casca dele de maneira alguma, né? Então é isso. Duas ideias, acho que já podemos. Então tá, gente. Quero agradecer novamente ao Luiz Villa, né, e a Associação de Bonsai Espanhol pelo convite. Né. Quero agradecer a todos que me assistiram. Né. Espero ter conseguido mostrar alguma coisa, ter sido alguma coisa interessante e útil aqui do que mostrei. Quero agradecer ao Anderson, ao Leonardo pelo apoio aqui, deram apoio técnico. Né. Porque eu acho que eu estaria bem mais perdido, né, se eles não estivessem aqui. E também quero agradecer a todos os amigos, né, que me ajudaram, assim, me incentivaram, né, nesse caminho do bonsai, né. Aos amigos da Bonsai Sul, né, o Luiz Macedo, né, que é o presidente da associação, a professora Eloá, né, e vários outros amigos lá, né, como o Edmilson e Mauri, todos esses que eu conheço há muito tempo, e Cleia, Cristi, e a lista enorme, né. Alguns eu citei quando fui mostrando as árvores. Aos meus alunos, né, que eu acho assim, que se tornaram, para mim, se tornaram muito mais que alunos, né, se tornaram amigos, né, que eu quero manter para sempre, né. E no fim eu acho que as árvores acabam se indo, né, mas os amigos que a gente faz nesse meio do bonsai, acho que é a coisa mais importante que a gente ganha, né, com a prática da arte, né. Eu acho que era isso, né. Certo? Muito obrigado novamente. Vamos se inscrever na página do Bonsai Espanhol, né, da Associação do Bonsai Espanhol. E tchau.